Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Mais uma vez, eu aqui, César, do canal Reflexões do Reino, e hoje chegamos então ao capítulo conclusivo da série, Os Bem-aventurados. Meus amados, último capítulo da série, e o assunto abordado será a 8ª bem-aventurança falada pelo nosso Senhor Jesus, que diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem, meus queridos, como de costume, eu quero destacar alguns aspectos importantes. E o primeiro deles seria o que é ser perseguido por causa da justiça. Queridos, nesse mundo nós sofremos perseguições. Nós vamos sempre sofrer perseguições. Às vezes você é perseguido no seu trabalho, pelo seu chefe, pelo seu patrão. Você pode ser perseguido pelos seus colegas de trabalho. Às vezes um aluno é perseguido por um professor. Muitas vezes uma pessoa é perseguida porque cometeu um ato pecaminoso, um erro ou até mesmo um crime. A questão é que nesta vida nós sempre sofreremos perseguições. Mas o texto aqui não diz que a felicidade é para todos que sofrem perseguições, mas é somente para aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. E é especificamente sobre esses que o texto se refere. Muitos homens nas Escrituras sofreram perseguições por causa da justiça. Mas observe um detalhe, amado. Eles sofreram perseguições por causa da justiça de Deus e não por causa da justiça dos homens. Alguns exemplos bíblicos de homens que foram perseguidos por causa da justiça de Deus. O primeiro deles, José. José foi perseguido porque não quis adulterar com a esposa de Potifar. E foi em nome da justiça e fidelidade ao seu Deus que José foi lançado na cadeia. Um outro exemplo bíblico foi Daniel. Daniel foi perseguido porque não aceitou se curvar diante de outros deuses. Daniel tinha um Deus a quem ele amava e servia. E por este motivo, Daniel foi lançado na cova dos leões. E um outro exemplo foi Elias, um grande homem de Deus. Elias foi perseguido pela esposa do rei Acabe, Jezabel. Jezabel era uma mulher má, uma mulher terrível, e ela queria corromper aquele profeta, e por isso ele foi muito perseguido. Nós também temos exemplos desses homens no Novo Testamento, e um deles é João Batista. Ele foi perseguido porque denunciou o pecado do rei Herodes, que estava adulterando com sua própria cunhada.
e isto lhe custou a vida. João Batista foi decapitado. Um outro grande exemplo é Estevão. Estevão foi perseguido porque pregava a palavra de Deus com muita unção. Agora, meus queridos, deixe eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Se vocês desejam pregar a palavra de Deus com muita unção, saibam de uma coisa: tenham isso em seus corações. Vocês serão perseguidos por esse motivo. Estevão foi perseguido exatamente por isso. Diz a história que alguns homens se inflamaram de revolta por dentro e se levantaram contra Estevão e o apedrejaram até a morte. E o apóstolo Paulo, amados? Paulo, que inclusive esteve presente na morte de Estevão, mas depois ele se converteu e passou a ser perseguido. E vejam que ironia, né? Paulo, que era perseguidor dos cristãos, agora estava sendo perseguido, porque ele queria cumprir a sua missão de pregar a palavra aos gentios. Estes homens e outros mais sofreram perseguições por causa da justiça de Deus. E Jesus diz que essas pessoas são bem-aventuradas, essas pessoas são felizes aos olhos de Deus. Meus amados, a perseguição estará sempre presente na vida de um servo de Deus e de um profeta do Senhor. Não tem como fugir disso. Paulo, quando escreve a Timóteo, declara a seguinte verdade sobre a vida cristã. Ele diz que quem quiser viver justa e piedosamente padecerá perseguições. Deixa eu ressaltar pela segunda vez uma coisa muito importante para você, meu amado. Se você quer viver uma vida justa diante de Deus, se você quer ser um crente de todo o coração, de verdade, se você quer sempre fazer a vontade do Senhor e viver uma vida santa diante do altar de Deus, pela segunda vez eu quero lhe dizer: você, meu amado, será perseguido. Não tem como escapar disso. Eu vou citar aqui alguns exemplos de como nós somos perseguidos nos dias de hoje. E o primeiro exemplo de perseguição é através de leis injustas. São leis arbitrárias criadas com a intenção clara de perseguir o cristianismo. Essas leis são totalmente contrárias à justiça de Deus e ao Evangelho. E isto tem acontecido muito, meus irmãos. E o Evangelho é perseguido em muitas nações. Na Albânia, no Irã, no Iraque, na China, no Senegal, no Sudão e em tantos outros lugares do mundo, onde são criadas leis para perseguir, maltratar e assassinar os cristãos. Outro exemplo de perseguição é pelo estilo de vida de um cristão. Muitos querem viver a verdade do Evangelho. E essas pessoas que querem viver a verdade do Evangelho, sabe como elas são vistas pela sociedade? São vistas como quadradas, como bobas, como atrasadas. As pessoas do mundo dizem:
este daí é um careta, é um crentinho, não faz as coisas que nós fazemos. E dessa forma nós somos perseguidos porque não nos embriagamos, não fumamos, não vamos às baladas, às festas, não participamos das coisas mundanas. Amados, nosso estilo de vida dos cristãos incomoda o mundo. E é exatamente como a palavra diz: nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Outro exemplo de perseguição é a perseguição através da própria cultura. É quando nós, cristãos, não participamos da cultura da propina e da corrupção, da cultura da mentira e do engano, de passar um outro para trás, e por este motivo nós somos perseguidos. É quando, por exemplo, nós estamos lá no nosso trabalho e querem que você minta, que você engane, que você seja um corrupto. Caso contrário, você não crescerá na empresa e talvez seja até demitido por não fazer parte deste esquema. São tantas maneiras de sermos perseguidos por causa da justiça, mas deixa eu dizer algo muito importante para você, meu amado. Todas têm o dedo do diabo, que tem a única missão de roubar, destruir e matar. Meus amados, você que é perseguido por ser fiel a Deus, por viver honestamente, trabalhar, viver dignamente, por não querer participar de nenhum esquema corrupto, por não se envolver com nenhum tipo de drogas, saiba, meu amado, que você é um bem-aventurado aos olhos de Deus, porque você está lutando pela justiça do reino. Saiba que você é feliz aos olhos do Senhor. Pode até ser que para as pessoas aí fora você não seja feliz, porque você é um careta, uma pessoa boba, atrasada, mas saiba que o mais importante é que você é feliz sim, aos olhos de Deus. E o segundo aspecto importante desta mensagem é o que é que nós devemos fazer quando somos perseguidos. Aí você pode me perguntar: eu não sei o que eu faço, sou perseguido lá no meu trabalho, o meu patrão me persegue, ou eu não sei o que eu faço, o meu vizinho me persegue, eu não sei o que eu faço mais. Amados, o que nós devemos fazer quando nós somos perseguidos? Agredir? Irar-se? Vingar-se do nosso próximo? É isso que nós devemos fazer? Foi isso que Jesus nos ensinou? Meus amados, o caminho das Escrituras é completamente diferente daquilo que o mundo prega. O mundo diz: você tem que se vingar mesmo, você tem que matar mesmo se for preciso, você tem que fazer com que aquela pessoa pague pelo mal que ela lhe fez. Mas o que diz as Escrituras? Jesus
propõe duas coisas importantes que nós devemos considerar. E a primeira delas é que quando nós formos perseguidos, estivermos enfrentando esse tipo de situação, Jesus diz para orarmos por aquela pessoa que nos persegue. E agora, que desafio, amados! Que desafio! Muitos provavelmente vão dizer: isto é muito difícil, é impossível. Como que eu vou orar por uma pessoa que atentou contra a minha vida, que fez mal para mim, para a minha família, se tudo que passa pela minha cabeça é que essa pessoa morra e que ao menos ela pague pelo que ela fez? Como assim? Como eu vou orar, meu Deus, por essa pessoa? É difícil, amados. É muito difícil. Talvez no início você não consiga nem mencionar o nome dessa pessoa. Mas eu digo algo muito importante para você, meu irmão. Faça um esforço. Continue orando pela vida dessa pessoa, que Deus vai trabalhar em você de uma forma maravilhosa. Deus vai te dar um coração novo e regenerado, um coração capaz de perdoar qualquer pecado alheio. E a segunda coisa que Jesus nos diz para fazer é para entregarmos essa pessoa nas mãos de Deus. A Bíblia, meus amados, não autoriza a nos vingarmos. Não caia nesse terrível erro de entrar pelo caminho da vingança, pois a vingança pertence somente a Deus. Deixa eu dizer algo muito importante para você. Também não adianta você achar que Deus vai agir conforme o que você deseja, no tempo em que você deseja. Não pense assim, porque acreditem, por muitas vezes nós queremos mesmo é que Deus nos vingue. A nossa carne é inclinada a isso. A nossa carne é inclinada à vingança e não tem jeito. Mas nós podemos realizar um outro tipo de exercício. Nós podemos orar e dizer assim: Senhor, Senhor, hoje eu entrego a vida desta pessoa que me persegue em Tuas mãos, pois eu, Senhor, não tenho conseguido vencer essa situação. Por isso, Senhor, eu entrego esta pessoa diante de Ti, pois sei que Tu podes transformar essa situação e operar um milagre. Amados, como é difícil a vida de um cristão, como é difícil nós vivermos a plena vontade de Deus em nossos corações. E o terceiro aspecto desta mensagem que eu quero deixar no coração de vocês, meus amados, é qual é a bênção para aqueles que sofrem perseguição. A bênção para os que são perseguidos por causa da justiça é que deles é o reino dos céus. Mas existe uma grande diferença
entre o reino dos céus e o reino de Deus. O reino de Deus já está no meio de nós, já está dentro de nós, em nossos corações. O reino de Deus foi implantado através da morte e ressurreição de Cristo. O reino de Deus, amados, somos nós, somos a Igreja de Cristo. Mas não é deste reino que o texto em questão trata, mas sim, ele fala sobre o reino dos céus. Amados, percebam então que essa bênção é uma promessa futura para cada um daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus. Vejam, por exemplo, Pedro, quando foi crucificado de cabeça para baixo, a única recompensa, a única bênção que ele poderia esperar era o reino dos céus. Vejam Paulo, quando foi decapitado, a única recompensa, amados, a única bênção que ele poderia esperar também era o reino dos céus. Nós não sabemos como as nossas vidas irão terminar. Nós só sabemos de uma coisa, que nós vamos sofrer perseguições. Mas há uma promessa futura para aqueles que amam a Deus, para aqueles que servem a Deus. E essa promessa é que nós iremos para o céu. O céu é um novo lugar, um novo momento. O céu é eterno. Lá não haverá mais dor e nem prantos. Bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição, pois disse Jesus que deles é o reino dos céus. O céu é nosso, meus amados. Por isso, saibam que se em algum dia acontecer de sermos perseguidos, nossas famílias perseguidas, as Bíblias rasgadas e queimadas, os cristãos, nós começarmos a sermos mortos por causa dessas perseguições, saibam, meus amados, que nós seremos até o fim bem-aventurados e herdaremos o reino dos céus. Meus amados, quem espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável dos homens, disse o apóstolo Paulo. O nosso lar celestial está à nossa espera. Eu vou encontrar você lá e você vai me encontrar lá. Nós estaremos juntos diante do trono, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estaremos lá para nos alegrar, estaremos todos juntos nos abraçando. E isto não tem explicação, isto é muito lindo, amados. Amados, eu me despeço por aqui, encerrando esta série dos bem-aventurados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. E tchau, meus queridos. Fiquem com Deus.
acabar com a base da igreja. Tentaram distorcer o ensino que Jesus Cristo deixou. Perseguiram nossos irmãos pra ver no que dariam. Queriam ver negarem a fé. Aprisionaram Paulo e Silas, decapitaram João Batista. Cada sangue inocente que escorria, a igreja de Jesus crescia. Estevão foi morto apedrejado, Pedro foi morto crucificado. Quem pensou que a igreja acabaria se enganou, cada vez ela crescia. Crescia na graça, crescia no fogo, crescia na glória, crescia no renovo, crescia na unção e no conhecimento. Cada vez que perseguia, a igreja ia crescendo. Crescia na graça, crescia no fogo, crescia na glória, crescia no renovo, crescia na unção e no conhecimento. Cada vez que perseguia, a igreja ia crescendo. Porque o dono da igreja é Jesus. O inimigo se levanta, mas esquece que o dono da igreja nunca perde. Toda vez que tenta para, a igreja cresce, a igreja cresce. O inimigo se levanta, mas esquece que o dono da igreja nunca perde. Toda vez que tenta para, a igreja cresce, a igreja cresce. Cada pedra daquela recebe, ela cresce. O inimigo se levanta, mas não prevalece. A igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. Cada pedra daquela recebe, ela cresce. O inimigo se levanta, mas não prevalece. Toda vez que tenta para, a igreja cresce, a igreja cresce. Crescia na graça, crescia no fogo, crescia na glória, crescia no renovo, crescia na unção e no conhecimento. Cada vez que perseguia, a igreja ia crescendo. Porque o dono da igreja é Jesus. O inimigo se levanta, mas esquece que o dono da igreja nunca perde. Toda vez que tenta para, a igreja cresce, a igreja cresce. O inimigo se levanta, mas esquece que o dono da igreja nunca perde. Toda vez que tenta para, a igreja cresce, a igreja cresce.